Ele é historiador, formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, foi diretor da União Nacional dos Estudantes, assessor do Ministério da Justiça e hoje é chefe de gabinete do governador Tarso Genro. É um dos editores do blog Leitura Global, que trata de conjuntura política. Cabe dizer que convidamos o Vinícius não faz muito tempo para aqui se manifestar. Pedimos desculpa por termos feito isso só agora, mas, como tivemos a ausência de uma outra pessoa que viria da Alemanha, então, assim, estamos completando essa mesa e agradecemos muito a sua disposição. Boa tarde a todos e todas. Esse não muito tempo significa 15 minutos. Foi o tempo que eu tive para preparar essa exposição. Fui convidado inicialmente para ser o mediador, mas não deixaria, enfim, de me interessar pela participação num debate que eu considero tão importante, né? Bom, vou começar dizendo que refletir ou escrever sobre o tempo presente nunca foi uma tarefa simples, né? Mas eu creio que as transformações no campo da informação e da produção e circulação do conhecimento, proporcionado pelos avanços tecnológicos nos últimos anos, nas últimas décadas especialmente, tornaram esse desafio mais complexo do que nunca, né? Isso porque a velocidade com que processamos hoje as informações e os conteúdos gerados diariamente, em qualquer lugar do mundo, adicionam o que chamaria de uma fluidez na agenda política sem precedentes na história da humanidade. Compararemos, por exemplo, né, as agitações políticas do início deste século e com as do início do século XX. Vamos tomar como exemplo a Revolução Russa e a Revolução, né, se é que podemos chamar assim, no mundo árabe nos dias de hoje, né? Nós vamos notar uma brutal discrepância, né, não apenas em termos de velocidade da circulação de informação e ideias, mas também de respostas e interpretações indispensáveis à propagação desses movimentos em suas respectivas regiões. Quando estourou a Revolução Russa, de outubro de 1917, os principais veículos de informação sobre os acontecimentos na Rússia durante a Revolução Bolchevique aqui no Rio Grande do Sul eram o Diário da Manhã e o Correio do Sul, que tinha uma seção, inclusive, de telegramas sobre a Rússia. Além de inúmeras distorções e adjetivações bastante suspeitas, os bolcheviques, por exemplo, eram chamados de maximalistas, né? Isso é um termo, na época, bastante, enfim, direcionado, digamos assim. As informações demoravam pelo menos um dia para chegar aqui, e ainda assim com grande imprecisão. Até para os padrões da época, inclusive, isso era bastante evoluído e bastante, enfim, rápido, ágil, né? Mas o fato é que, um dia após os bolcheviques tomarem o poder, as notícias veiculadas pelo Diário Popular davam conta de que não havia nenhuma possibilidade que os bolcheviques tomassem o poder. Isso baseados num telegrama, num comunicado do governo querente que havia sido emitido 3 dias antes, né? Agora, pense no impacto, né, daquele processo se tivéssemos, como hoje, uma cobertura em tempo real do que ocorre no outro lado do mundo, né? A Revolução Russa, que influenciou lutas políticas e partidos ao longo de todo o século XX, que mobilizou paixões, utopias, enfim, em todos os continentes. Imaginem se essa revolução contasse com o Twitter, por exemplo. Imagina. Lenin no Facebook. Seria algo absolutamente, enfim, diferente do que vimos, né? E nós vivemos uma transição de paradigmas tão profunda, né, que é impossível termos a exata noção do que ocorre e do que está por ocorrer em termos de ativação da cidadania e da participação política. Uma coisa acho que importante compreendermos é que a democracia, tal como a maioria de nós aqui conheceu, ela já não existe mais. Essa é uma compreensão importante. Nós estamos falando aqui em sistema de participação nesse seminário, né? Pois então, deixe-me modestamente afirmar que, se alguém aqui tem a ideia de reproduzir o orçamento participativo, por exemplo, tal como ele foi instituído na década de 90, bom, eu diria que é melhor esquecer, né? Porque corre o risco de ficar falando sozinho e não ter nenhuma efetividade no mundo de hoje, né? Essa compreensão acho que é fundamental, inclusive, para o sucesso do nosso sistema de participação aqui, que queremos implementar no Estado. A democracia no século XXI ela é mais contraditória, complexa e, eu diria, até mais perigosa do que a do século XX, né? Porque ela está ainda mais sujeita aos impulsos e estímulos que podem detonar processos
cada vez mais incontroláveis, né? Tomemos como exemplo também o que ocorre hoje no mundo árabe. E não deixa de ser irônico, inclusive, que tenha vindo dessa região do mundo, né, essa apropriação tão espetacular, rebelde e criativa das novas tecnologias da informação utilizadas para organizar processos revolucionários. Né? Vai ser, no mínimo, curioso estudar daqui, quem sabe, há um século, né, a forma como a imprensa, a mídia tradicional, trata, a maneira arrogante como trata e avalia os acontecimentos recentes no denominado mundo árabe. Né? Ligamos a televisão diariamente e assistimos pseudo-especialistas, né, falando em despertar dos povos árabes. Né? Em seu pedantismo, se esquecem, né, nem parece que estão tratando do mesmo povo que promovia revoluções no conhecimento, enquanto o mundo medieval ocidental se recusava a acreditar que a Terra era redonda. Né? E, pois então, né, serão esses mesmos bárbaros, né, que daqui a 100 anos olharão para trás e poderão nos dizer com muito orgulho que, enquanto o Ocidente utilizava a internet para promover a xenofobia, a homofobia e a pornografia infantil, né, eles usavam para fazer a primeira revolução 2.0 da história da humanidade. É disso que se trata, é isso que nós estamos vivendo. Quem diria? Né? E aqui, no Rio Grande do Sul, temos essa pretensão, né, de organizar um sistema de participação que se torne uma referência para a renovação da utopia democrática nesse início de século. E não se pode pensar um sistema de participação hoje que não incorpore plenamente os mecanismos de participação digital e o estímulo e a promoção aos mecanismos possíveis de controle sobre o Estado, né, pela sociedade, através das invenções, das inovações que nós alcançamos nas últimas décadas. Né? Pretendemos, em breve, como o próprio Gerson disse, lançar o gabinete digital do governador, mas também queremos que o orçamento participativo tenha uma vertente digital, que o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social também tenha esses componentes de participação eletrônica, né, digital, e uma pretensão, nada modesta, de oferecer, né, ao Brasil, ao mundo, um exemplo em termos de governança democrática, mas a exemplo do que ocorreu com Porto Alegre já na década de 90. Uma pretensão absolutamente realista, portanto, porque aqui há bases sólidas para a instituição de um sistema inovador de participação, inclusive pela própria experiência acumulada que se tornou referência para o mundo inteiro. E esse seminário, ele integra esse esforço, né? E o debate que fazemos agora, ele é muito decisivo, porque a democracia do século XXI, ela terá na participação digital e na mobilização em rede não um suporte, como se costuma dizer, mas o seu eixo estrutural. O mercado já percebeu isso. E quanto tempo será preciso para que os partidos e os governos também cheguem a essa compreensão? Hoje, cada vez mais, as grandes empresas, os grandes conglomerados industriais se utilizam das redes sociais, da internet, não apenas para a promoção de seus produtos, mas para a própria conformação de um novo paradigma de desenvolvimento econômico e de um novo modelo de relação com a sociedade. O mercado já está a fazer isso. É muito importante que os agentes públicos cheguem a essa compreensão, porque disso eu acho que depende boa parte, né, das decisões importantes que dizem respeito ao futuro da democracia no mundo. Felizmente, aqui no Estado, nós temos um governador e um governo que chegou a essa compreensão. E eu diria que essa é uma questão indispensável, né, a uma agenda republicana hoje baseada no alargamento da democracia, ou seja, na expansão das possibilidades do nosso sistema democrático. Eu penso que devemos, sim, enfrentar para valer o desafio da crise da representação que perturba a democracia em todo o mundo. E enfrentar esse debate é enfrentar um debate a respeito da forma como os políticos e os governos se relacionam com a sociedade. Esse desapego, especial dos mais jovens à política, né, aos partidos e, portanto, à própria democracia, não vai ser superado sem uma verdadeira e profunda reinvenção da democracia. E aqui, obviamente, que há um amplo conjunto de temas a serem tratados, como, por exemplo, da subrepresentação da mulher na política em pleno século XXI, mas o fato é que o tema da participação e da mobilização em rede é central. Recorro aqui a Bobbio, enfim, que é uma referência para nós, lembrando de que, da advertência que ele faz, de que hoje
na democracia contemporânea, não nos interessa apenas refletir sobre quem decide. Cabe, né, e é fundamental também refletirmos sobre o que se decide. Não interessa apenas saber quem vota, é preciso saber e procurar debater também aonde se vota e sobre que decisões estão sob o controle público. Isso significa dizer que a democracia ela deve avançar até áreas nas quais, geralmente, ela não foi chamada a participar, a sociedade não foi chamada a participar. Tomemos como exemplo as decisões do Copom, né? Por que não imaginar que a sociedade civil possa, sim, opinar a respeito do aumento ou diminuição das taxas de juros? Eu não estou propondo com isso, obviamente, uma grande assembleia para discutir um tema como esse, mas por que não ter, sim, espaços de diálogo com especialistas, representações da sociedade civil que envolvam e que consigam também absorver essa dimensão da participação, da mobilização, da participação digital e da mobilização em rede, né? E as redes sociais, né, podem oferecer, e a participação pela internet, a participação digital podem oferecer uma contribuição decisiva nesse sentido, né? E alargar a democracia significa exatamente isso, ampliar as possibilidades de participação e o uso das ferramentas tecnológicas disponíveis, sem dúvida alguma, oferece uma contribuição inestimável à reflexão profunda que devemos fazer sobre o futuro da democracia no século XXI. Podemos, né, ampliar a participação e reaproximar os jovens da política, por exemplo, ampliando as possibilidades de controle e de promoção da transparência na administração pública e, enfim, através de medidas simples, tornadas possíveis pelas redes sociais, pela internet. Trata-se, então, de pensar a utopia democrática nesse século, a democracia no século XXI, uma democracia que será substancialmente diferente, diversa daquela que nós conhecemos no século XX e, obviamente, muito diferente da democracia, que paradigma, né, para muitos, democracia ateniense e a democracia tal como os grandes pensadores a respeito da questão democrática refletiram. É preciso se debruçar sobre o tema da democracia a partir das questões reais colocadas pelas possibilidades atuais, pelo nível de conhecimento que nós temos hoje acumulado e pelas imensas possibilidades de participação disponíveis hoje em todo o mundo, né? E um pouco de ousadia também não faz mal ao aperfeiçoamento da democracia. Nesse sentido, creio que o governador Tarcísio Genro ele oferece um belo exemplo ao país, ao propor a criação desse inovador, desse novo sistema de participação popular e cidadã, que, dentre outros secretários, o nosso secretário de Planejamento terá uma função importantíssima na coordenação, mas que, necessariamente, para dar certo, também precisa envolver diversas outras secretarias, Secretaria de Comunicação, por exemplo, que também está aqui, Secretaria do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, mas não só. É importante que também a Secretaria de Segurança, a do Trabalho, a da Educação, a da Saúde, também estejam absolutamente absorvidas nesta perspectiva de transferir à sociedade civil organizada possibilidades reais de interferência nas decisões do Estado, né? A ideia da participação ela não pode ser vista de maneira lateral ou paralela às estruturas de poder existente no Estado. Bom, vou partir para a conclusão e, como já disse, eu acho que nós podemos sim e devemos sim ter essa pretensão, e parabéns aos organizadores desse seminário por essa bela iniciativa, mas devemos sim ter a pretensão de oferecer um exemplo, né, para o Brasil e para o mundo em termos de governança democrática, porque a democracia precisa dessas iniciativas, precisa desses esforços. A democracia precisa se reinventar sob o risco, né, de conhecer um forte impasse nos próximos anos, em função dessa profunda crise da representação que nós vemos em todo o mundo. E se soubermos inovar esse ponto, daremos um passo decisivo no caminho do fortalecimento das nossas instituições democráticas, além de contribuir com a reinvenção necessária e criativa das relações entre Estado e a sociedade. Obrigado. Muito obrigado. Convido o secretário para as palavras finais. Bom, as palavras finais só poderiam ser de agradecimento, especialmente aos panelistas dessa última mesa,
a todos que compartilharam conosco desde ontem à noite essa reflexão e a convicção de que a nossa proposta era exatamente tentar problematizar um pouco sobre o tema, porque nós não temos, desde o início, quando a gente assumiu a secretaria, e o governador mesmo tem dito isso, nós não temos uma receita para o bolo, né? Ou seja, nós vamos ter que ter a sensibilidade de ir socializando com vocês esse percurso, nesse primeiro momento ainda de natureza mais teórica e analítica, mas que pretende já, a partir de março, se transformar em momentos já mais organizacionais, em momentos mais já definidos, e evidentemente que sujeitos à crítica permanente, para que a gente inove também nesse chamado sistema de participação popular. Durante todo o seminário, nas trocas, nas conversas, os intervalos, ou quando a gente ouve os introdutores, nós que estamos no lugar onde a gente está, fica cada vez mais desafiado a pensar no que nós podemos fazer para o Estado do Rio Grande do Sul. Eu vou dar 2 ou 3 exemplos aqui para vocês que dão a dimensão do que nós aqui, de forma coletiva, iremos enfrentar e estamos enfrentando já. O Estado do Ceará já cobriu todo o Estado com fibra ótica. Portanto, praticamente 80% a 90% da população do Ceará tem acesso à banda larga e à internet. O Estado do Ceará, com recursos próprios, tem uma das maiores redes de formação técnica de nível médio. São 128 escolas mantidas pelo Estado. O Estado já iniciou esse trabalho há anos atrás e hoje o Ceará, nos próximos anos, vai fornecer para esse novo mercado de trabalho, cada vez mais exigente e moderno, como falou o professor Vinícius, quer dizer, tecnologia e formação que vai dar frente a esse desafio do desenvolvimento no século XXI. Temos outros exemplos. A Petrobras veio essa semana no Rio Grande do Sul e nos disse que, dos aproximadamente 400 bilhões de investimentos que existem hoje no Brasil da Petrobras, apenas 2 bi são investidos aqui no Rio Grande do Sul. E a indústria nossa cobrando espaço para investir. Portanto, ou nós assumimos esse desafio e essa reflexão pela raiz, ou seja, radicalmente, ou nós vamos repetir nesses próximos 4 anos mais um governo que não teve a sensibilidade e a coragem de enfrentar esses desafios do ponto de vista de uma mudança de ciclo, inclusive, radicalmente. Portanto, quando nós aqui trouxemos todos esses painelistas, fizemos o esforço que fizemos desde ontem, quer dizer, não foi muito fácil. Nós sabemos que o desenho talvez não tenha, enfim, sido do grado, né, do bom grado de todos, mas o nosso desejo era exatamente jogar esse conjunto de problematizações para que a gente possa agora, no linguajar do futebol, arredondar a bola e produzir, a partir de março, um esforço inovador no Rio Grande do Sul para nós entrarmos, de fato, num outro momento. Com as atuais receitas, com os atuais modelos, o Rio Grande do Sul está indo para onde está indo. Portanto, nós não assumimos o governo para repetir a dose. Nós iniciamos um governo para mudar de ciclo, para inovar, para falar de coisas novas, para ampliar os recursos na área de infraestrutura, de desenvolvimento e assim por diante. Portanto, também a participação deve ser vista com essa radicalidade. Senão, nós vamos repetir experiências que, se num determinado período, aqui no próprio Rio Grande do Sul, foram bem-sucedidas, certamente hoje elas não dariam tão certo quanto deram no passado. Portanto, é com essa expectativa que a gente tentou aqui fazer esse esforço, juntamente com o conjunto do governo, para a gente oferecer aqui para todos um pouco esse roteiro de reflexão que a gente está fazendo nessa área, mas que tem tudo a ver com o conjunto e o modelo mais geral do governo. Nós vamos tentar fazer um esforço para que o nosso site ou portal aqui da participação recolha todas essas informações que foram aqui registradas e já disponibilize ela nos próximos dias, mas também a gente pede que vocês também comecem a ler um pouco aquilo que já é resultado dessa elaboração inicial do governo. Tem vários escritos, vários documentos, nós vamos disponibilizar isso na internet, na rede, para que a gente comece, de fato, esse diálogo. Nós estamos tentando estimular o debate e esse seminário é exatamente isso. Por quê?
porque nós não vamos ficar um ano reclamando da sorte aqui no Estado. Nós queremos começar a governar, e, aliás, já estamos governando desde o primeiro dia. Portanto, as tarefas são enormes, as responsabilidades e os desafios são maiores, mas achamos que, de forma partilhada e de forma solidária, a gente pode, de fato, fazer com que a esperança que o povo depositou no novo governo seja, de fato, uma esperança bem-sucedida e não mais uma frustração. Muito obrigado mais uma vez pela presença de todos, e eu espero que o seminário tenha ajudado a todos nessa reflexão e nessa discussão. Muito obrigado.